Mas aí eu pergunto a vocês, sendo EPI a última barreira de proteção na norma NR10 e na 1, se inadequado, o trabalhador poderá sofrer as consequências. Quem se responsabiliza pelo não uso, pela especificação inadequada e principalmente pela graduação de risco inadequada? Sinalização. Nós não temos um padrão no Brasil. Eu só vou dizer uma coisa a vocês. Infelizmente, as pessoas estão usando programas aí que você entra nas empresas, está escrito assim, limite de proteção restrita, limite da proteção proibida. Os valores desse programa são americanos. Essas distâncias que seriam a zona de risco, zona controlada, se fazendo a comparação, não são as mesmas da NR10. Se eu tiver isso escrito num painel, como é que eu vou tratar no curso? As distâncias são outras. E arco elétrico? A nossa sugestão é que você tenha o risco de arco e de choque diferenciado, seguindo o padrão, a indicação que eu dou é a OSHA. E aí, isso é muito importante no PGR, porque aqui vai estar visível as medidas de controle colocadas. Emergências. Como eu vou tratar para arco elétrico e emergências? Você entra nas empresas, meu caro, a parte de emergência, quer dizer, é intrínseca no programa de gerenciamento de riscos. N fatores, iluminação de emergência, distância entre painéis, abertura de portas para fora, rotas, sistemas de proteção para incêndios, explosões, isso tudo tem que ser considerado. E aí, fechando, premissas mínimas necessárias. A distância de segurança estabelecida pela NR10 não pode ser consideradas seguras para exposição ao arco elétrico. Tem que ser feito um estudo de energia incidente adequado, com métodos adequados. Deve ser feita uma análise da exposição ao risco de arco elétrico, que não é o cálculo de energia incidente. Deve ser definido o LAS. O uso do EPI é condição intrínseca. Procedimentos e documentos de liberação devem ser atualizados. A grande maioria não contempla zona de risco, zona controlada, principalmente LAS. E tem que ser priorizada medidas de engenharia para proteção ao risco de choque e arco elétrico. Deve ser feito um programa de gerenciamento de exposição ao risco de arco elétrico para a NR10 e NR1, com vários quesitos, projetos, estudos, cálculo, análise, engenharia, sinalização, procedimentos, especificação e etc. Mas aí uma sequência numa ordem cronológica. Diagrama unifilar atualizado é fundamental, baixa e média, e aí a maioria na baixa não vai até onde tem que ir. Estudo de curto-circuito e seletividade atualizado e validado em campo. Validado em campo. É ir lá e verificar as proteções. Estudo de energia incidente adequado e uma análise da exposição ao risco de arco elétrico. E aí, fechando, paradigma, desafio. Prioridade deve ser a eliminação do fator de risco, o perigo da NR1. Construir instalações elétricas que eu não exponho o trabalhador ao perigo elétrico. É muito difícil? É difícil. Mas aí, para as novas instalações, eu tenho que focar. Ou, no mínimo, construir instalações que o risco de arco elétrico seja tratado como trivial ou tolerável. E as existentes, tomarem medidas de ação que eu trate esse risco e tolere esse risco. Eu posso não terminar, mas eu tenho que tratar e tolerar. Assim, eu finalizo aqui a minha apresentação, desculpa a correria, mas eu quero aproveitar o tempo aí depois para talvez fazer discussões. Eu acho que de uma forma geral ficou a mensagem e vou dizer a vocês, pessoal, eu atendo empresas do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, empresas de todos os segmentos, industriais, sistema elétrico de potência e, infelizmente, fica aqui uma mensagem. É uma pena o que está acontecendo. Eu já falei na segunda-feira isso aí, vou repetir aqui. Programas, não para arco elétrico, programas para PGR, eles podem ser maravilhosos, mas se você não tiver competência técnica para estruturar, você corre o risco de criar monstros para as organizações, como está acontecendo num monte de lugar, ou subestimar a real exposição ao risco de arco elétrico, que é um risco dinâmico, diferente do risco estático, que é o arco, que é o choque elétrico. Obrigado, Juarez. Encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado, Biso, mais uma vez. Você, no início da palestra, anunciou que ia tentar ser técnico. Você conseguiu ser técnico, conseguiu ser efetivo, mostrando realidades que, sem dúvida, aqui na nossa sala, para o nosso público, serão de grande valia nas suas avaliações
e nas suas reavaliações de PGRs. Então, parabéns, muito obrigado, Biso, pela sua inserção, essa dupla inserção na nossa agenda. Bom, eu gostaria agora, com muito prazer, de convidar a engenheira Maria do Carmo X, gerente de produto da Westex, da Latinoamérica, para dividir conosco os seus conhecimentos técnicos e também mostrar, né, para todos os que estão aqui presentes as últimas gerações aí tecnológicas de produtos que auxiliam, previnem, evitam e eliminam os riscos de exposição, eventual exposição a arco elétrico. Então, engenheira Maria, por gentileza. Obrigada, Juarez. Espero que todo mundo esteja me escutando bem. O som está bom? Muito bem-vinda, um prazer, grande prazer. Tá bom o som? Tá ótimo. Tá legal. Primeiramente, agradecer aí o Trabalho e Vida pelo convite. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. É uma honra estar com o Biso, né, Biso? Obrigada. E com tantos amigos que estão nos escutando hoje. Como o Juarez já me apresentou, eu sou conhecida aí como a Maria, né, da Westex. A Westex é uma empresa norte-americana que fabrica tecidos de proteção térmica. E aí, estou 16 anos, aí muita gente que está aí assistindo a gente, aprendendo, todo dia aprendendo, mas o objetivo da gente é assim, ajudar as empresas a fazer essa implementação desse EPI, principalmente da vestimenta, que é desafiador, tá, gente? É um EPI, na minha opinião, um dos mais complexos aí de se implementar, de fazer uma boa implementação. Então, o objetivo da minha palestra, hoje, esses 30 minutos que eu vou falar com vocês, é passar um pouquinho do conhecimento desses parâmetros e o que é importante para uma implementação das vestimentas de proteção para risco térmico. E aí, na agenda, eu vou trabalhar esses 3 pontos, porque ele começa com norma regulamentadora, né? A gente é top-down, então tem as normas regulamentadoras, existem as normas oficiais aplicáveis a este EPI, a essa vestimenta, e a importância também da empresa avaliar a sua especificação técnica, como que ela vai colocar isso no mercado depois de ter feito o que o Biso falou, os estudos, análise, diagrama unifilar, energia incidente, tudo isso. Então, depois dessa parte que o Biso explicou, como é que eu vou fazer uma especificação técnica para que eu tenha sucesso, né, nessa implementação. Falando um pouquinho de perigos de origem elétrica, né, a gente tem vários riscos. Então, o que a gente vai tratar para esse EPI especificamente é o risco de arco elétrico. Principalmente no mercado da América Latina, tem uma confusão assim, né? Então, a gente, por exemplo, eu estava fazendo uma especificação no Equador e ele falava, não, eu quero uma roupa de elétrica, né? Então, assim, pensar que quando a gente fala de vestimenta para proteção térmica, a gente está falando do risco de arco elétrico especificamente, não tem nada a ver com choque. E aí, pensando no trabalhador, quais as consequências do arco elétrico sobre um trabalhador, né, gente? Porque o mais importante que a gente está aqui, a gente quer salvar a vida, quer que as pessoas voltem às suas casas sempre, né? Então, quando a gente fala do arco elétrico, ele é tremendo, grande, sério, muito sério. A gente está falando de temperaturas na ordem de 20 mil graus, é a temperatura do plasma do arco, né? Tem o efeito do arco elétrico, mas a gente tem o arc blast, que é toda essa, depois a gente vai ver no vídeo, toda essa temperatura. A gente tem metal fundido, a gente tem ondas de pressão, a gente já viu acidente onde as pessoas são empurradas por uma parede, quebra a clavícula, quebra braço, a gente tem ondas sonoras, a gente vê gente com problemas auditivos, né? Expansão de ar quente, luminosidade intensa, a gente teve um acidente faz um ano atrás, numa cimenteira, onde o arco elétrico ele estava só, porque a gente vê muito assim, vou especificar calça-camisa, roupa NR10, né? Ele estava sem o protetor facial e queimou a retina. Ele não teve perda total da visão, mas teve perda bem grande da visão. A gente tem, além do metal fundido, a gente tem a sublimação do cobre, então ele passa do estado sólido ao estado gasoso.
Então, é importante do protetor facial, da balaclava, para não sinalar esse vapor de cobre. Então, a gente está falando de milissegundos aí no estrago geral ao trabalhador. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Quando a gente fala é um energia incidente, é como o Biso falou, só que do Biso foi de 7,1 calorias, eu vou mostrar um de 1,5 calorias. A NFPA, ela começa a falar de proteção aos riscos térmicos provenientes do arco elétrico a partir de 1,2 calorias. E por que 1,2 calorias? Não é um número de sorte, não é um número cabalístico, não é nada. É uma energia incidente que, a partir dela, a gente já tem uma queimadura de 2º grau. Então, a derme já se descolou da epiderme. Né? Então, aí, por isso que a NFPA ela é muito crítica. Então, a partir de 1,2 calorias, você já tem que estar com o EPI completo para proteção térmica. A gente vai ver esse vídeo aqui, ele é 1,5 calorias, é baixa tensão, mas corrente alta, só para a gente... Só para a gente ver o efeito que a gente tem daquilo que eu mostrei. Então, isso aí foi feito em Kinetrix, no laboratório de Kinetrix, a gente viu o ar saindo da caixa aí, né? Se fechou um circuito. E aí a gente vai ver expansão, metal fundido, cobre sublimado, e a gente vai ver esse pulso. Esse pulso é o arc blast, é onde as temperaturas podem chegar elevadíssimas, tá? Até 20 mil graus. E a gente vê aquela marcação que o Biso falou, né? Do LAS ali, a gente está vendo que o arco aí chegou até um arco de 1,5 calorias, a gente vai ver quadro por quadro, ele vai chegar praticamente até 5 pés, né? A gente está falando aí mais ou menos de 1,80 m, bem diferente dos limites de choque, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Como o Biso mostrou, existe toda uma hierarquia de medidas de controle em relação à exposição, que é eliminar, reduzir, controlar, é isso mesmo. E aí a gente tem o último ali, que é a utilização do EPI. Tá? Depois disso, gente, a gente só tem o trabalhador. Então, assim, por isso que essa implementação, e essa implementação bem feita é super importante, porque depois só vem o trabalhador. Né? Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira bem séria. Claro que é melhor sempre eliminar, mas muitas vezes é impossível, né? Quando a gente trabalha com energia elétrica, muitas vezes é impossível. Então, qual é o conjunto de EPIs para proteção térmica aos efeitos de arco elétrico? Gente, é da cabeça aos pés. Tá? A gente vê muitas empresas que especificam camisa e calça, ou macacão. E aí não tem um visor, não tem uma balaclava, não tem as proteção das mãos. Lembrando que o cálculo de energia incidente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você faz o ensaio, que a gente vai ver mais para frente, para obter o CA, a gente faz esse ensaio a uma distância de 30 centímetros. Então, quando eu determino a TPV, ou quando eu vou fazer o ensaio do meu vestimento, é a 30 centímetros. O que acontece com a posição da mão? A mão está quanto? A mão está nada. Então, se todo o meu cálculo de ATPV foi feito a 30, e eu vou levar isso em consideração para a proteção da mão, já vai ter algum problema aí. Então, muita gente pensa, estou trabalhando em baixa tensão, não tem muito risco de choque, vai com as mãos, ou põe uma luva que é só uma luva de proteção térmica e acaba tendo a queimadura das mãos. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, vou contar uma historinha para vocês, tá? Hoje eu tive uma reunião de 1h30 com 5 italianos de uma grande empresa aí do setor elétrico italiano, que estão especificando para a América Latina. Então, eles vieram com todas as normas ISO e eles queriam usar uma camisa que na frente era 25 calorias e atrás é 10. Era uma jaqueta, na verdade, a especificação de uma jaqueta. A minha pergunta foi o seguinte, essa jaqueta é para proteção do frio ou esse trabalhador, quando vai fazer uma intervenção, você está contando com toda essa análise de risco? Ele falou, não, mas é porque ele trabalha de frente. Então, a proteção, ele tem que estar de frente. Eu falei, não é assim que funciona, não é nada disso. Se você está especificando que a energia incidente da operação que ele vai falar é 25, tem que ser 25 atrás, 25 na frente, 25 na calça, 25 no corpo inteiro. Né? Então, tem muito essa noção, e eu estou te falando de uma empresa bem grande, uma empresa do setor elétrico bem grande. Então, essa informação é super importante, gente. Proteção para esse risco da cabeça aos pés, tá? Bom, então, eu estou aí, eu vou ter que especificar esse EPI, eu fiz uma análise de risco, eu tenho tudo aí que o Biso fez, eu tenho tudo pronto, eu vou ter que dar para a área de segurança, especificar esse EPI. O que ele vai levar?
Bom, primeiro ele vai pensar numa legislação. Lembra dos 3 da minha agenda lá? Ele vai pensar na NR10, que é a legislação. Eu tomei a liberdade, gente, de pôr o novo texto da NR10, tá? Porque ela já foi para consulta pública, vai ser publicada, e a gente pensa que vai ser publicada, né? Então, eu peguei o novo texto. No novo texto, no item 10.10, tem as medidas de proteção individual, né? Dos EPIs que você vai ter que usar para os vários riscos que a gente mostrou lá na frente. Inclusive, o risco térmico de arco elétrico, tá? Então, o item 1 já é uma bomba, gente, porque fala que o equipamento de proteção individual ele tem que ser estritamente pessoal. A gente sabe aí, o pessoal da indústria, quando trabalha com roupas de manobra para energia incidentes acima de 25 calorias, que ele é compartilhado, né? Então, como é que vai ser lidado isso na prova? Como é que eu vou poder ter um EPI que hoje... Hoje, então, nem pode falar com o negócio da Covid, não pode compartilhar nada, né? Mas ele já está aí no novo texto da NR10. O 10.10.2, ele fala da inflamabilidade. Então, quando ele fala de investimento de trabalho, ele fala, para contemplar aí e para proteger os riscos de arco elétrico, ele fala de inflamabilidade, que significa que o tecido que é feito essa vestimenta, ele não pode entrar em ignição. É isso, ele tem esse ponto. E o item 3, que fala o seguinte, olha, você vai especificar o EPI, né? A área de segurança vai especificar o EPI, o pessoal de segurança vai... Utilize as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Então, imagina que você tem uma legislação, que você tem um par de palavras aí, e nesse par de palavras você tem que especificar o CPI, tá? Então, como que é o processo disso? Quando a gente fala de normas técnicas vigentes, a gente tem uma portaria. Nessa portaria, ela vai dar as normas as normas de ensaio da CPI que devem ser executadas para que você obtenha o certificado de aprovação. Eu não sei se vocês lembram, em novembro de 2019, a gente teve a medida provisória 905. E a medida provisória 905, ela omitia o artigo 67, que era extinguir o CA. Ficou todo mundo em polvorosa. Falei, nossa, a gente está muito acostumado com o CA, como é que vai fazer agora? Agora a gente vai apresentar laudo técnico, a gente tem 5 EPIs só que são aí pelo requisito de conformidade, como que vai ser isso, né? Essa medida provisória ela foi revogada em abril de 2020 e muito rapidamente a Secretaria do Trabalho, um grupo de estudo, se reuniu, juntaram várias portarias, consolidaram na portaria 11.437, tá? Que é de maio. Nessa portaria, a gente vai ter as normas oficiais vigentes que, para um fabricante desse EPI, dessa vestimenta, ele tem que submeter a esses ensaios. E quais são essas normas? Tá? São 5 normas técnicas utilizadas para ensaio para emissão de CA. Aqui a gente tem um modelinho do CA, essas flechinhas aí são os 5 ensaios que são requisitos do CA, sopinha de letras e números aí, né? Então, a maioria dos CA são emitidos pelas normas de ensaios norte-americanas, e tem fogo repentino e arco elétrico. Aí vocês podem estar perguntando, Maria, mas o fórum aqui é de arco elétrico, por que a gente vai ver fogo repentino? Bom, eu vou contar mais para frente por quê e por que é importante, tá? A maioria dos CAs, para essas vestimentas, elas são emitidas para arco elétrico e fogo repentino também, tá? Só para dar uma noção aí do que é o fogo repentino, é uma reação de combustão indesejada, normalmente gases, hidrocarbonetos, muito de refinaria, tá, gente? Ele é um combustível limitado, tem que ser limitado, porque se não for limitado é incêndio, e a gente está falando de proteção secundária, aqui vestimenta para risco secundário, e ele dura 3 segundos. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês do que seria um flash fire ou um fogo repentino. Escapou gás, consumiu esse gás, e aí a gente vê uma vestimenta de proteção térmica, uma vestimenta anti-chama. Se fosse uma roupa normal, entraria em ignição, não teria as características de inflamabilidade, tá, gente? Esse ensaio, que é requisito do CA, das normas oficiais, ele é um ensaio de um manequim instrumentado. Esses furinhos que vocês estão vendo no manequim, eles colocam um calorímetro. Para que serve esse calorímetro? Tem um termopar, ele vai saber em cada área do corpo se você teve uma queimadura de 2º ou 3º grau. Eu queria chamar a atenção aqui do fogo repentino, que para a emissão do CA, o fabricante, o confeccionista, ele é obrigado a enviar um macacão padrão, como esse desenho que está aqui no meu slide, sem bolso, sem nada. Aí vocês podem estar perguntando, putz, mas isso não representa meu EPI, né? Não representa mesmo, tá?
norma, é ensaio. O que eu tenho que fazer para entender um fogo repentino no meu EPI? Pô, aí a gente vai falar da especificação técnica, né? A Petrobras, por exemplo, quando cria a sua especificação técnica, ela fala, tá bom, você vai me apresentar o CA, mas também você vai me apresentar um ensaio do fogo repentino do meu modelo, porque eu quero ver como o meu EPI ou como o meu modelo de EPI performance e qual a proteção que ele está tendo no trabalhador, tá? Então, aqui a gente vai ver o ensaio de auditoria, que não é o mesmo modelo que é feito no CA. Então, são queimadores, são vários queimadores, não sei se aqui está... Tá, agora. São vários queimadores, 3 segundos, né? E se prova a inflamabilidade de uma vestimenta, tá? Lembrando que esse não é um modelinho do CA, esse é um modelo de uma especificação técnica de uma empresa, que quer ver a performance do seu EPI, do seu modelo de EPI, tá? Aí tem as fotos de como é no laboratório. Um outro ensaio térmico, e esse ensaio térmico ele tem tanto para arco quanto para fogo. E aí eu vou falar por que também é importante no CA ter o risco de fogo repentino. Os ensaios que são repetitivos nas duas são muito mais criteriosos no fogo repentino do que no ar, tá? Então, a gente vai ver aqui como esse ensaio da chama vertical, que é muito mais exigente no fogo repentino. Aqui a gente vê amostras têxteis. Lembra que na NR10, inflamabilidade? Então, o tecido tem que se carbonizar. Para arco elétrico, você tem que fazer as amostras de tecido e tem que lavá-la 25 vezes. Para fogo repetido, você tem que lavá-la 100 vezes. E a área de carbonização, essa área aqui que a gente vê que carbonizou o tecido, que característica pela inflamabilidade, ela não tem que ser maior que 102 milímetros para fogo repentino e 125 milímetros para o arco elétrico. Então, ela é mais rigorosa no arco elétrico do que no fogo repentino. Aqui a gente vai ver um ensaio de laboratório, ela medindo essa área carbonizada, tá? Então, a gente tem limites de corte em ambas as normas, só que esse limite ele é mais exigente para o fogo repentino do que para o ar, tá? Essas são as duas normas mais importantes para os ensaios de CA de fogo repentino. Bom, mas o fórum aqui é arco elétrico, né? Então, vamos ver como que são esses ensaios, essas normas oficiais para arco elétrico. Então, como que ele é representado, né? Como que o arco elétrico ele é representado no EPI, numa vestimenta? Através do famoso ATPV, né? Vocês já devem ter escutado muito falar desse ATPV. Gente, o ATPV é o valor de energia incidente em um tecido, em um material têxtil, não é na roupa, tá? E eu já vi muito painel de empresas escrito ATPV, tanto calorias por centímetro quadrado. Não, painel não tem ATPV, gente. É o material têxtil que tem ATPV. O painel ele vai ter a energia incidente, tá? E esse ATPV, normalmente, ele tem que ser maior ou igual à energia incidente lá calculada, análise de risco, daquilo que o Biso falou, tá? Então, como que é esse ensaio do ATPV, gente? É um ensaio, graças a Deus, a gente tem um laboratório no Brasil que hoje ensaia também, tá? Então, são painéis, são 3 painéis equidizantes, uma distância de 30 centímetros. E por que 30 centímetros? É mais ou menos a distância do antebraço até um equipamento elétrico quando está fazendo a manutenção, tá? São amostras até que grandes, razoáveis. Atrás desse tecido, a gente tem 2 calorímetros. O calorímetro ele vai fazer como uma pele humana, tá? Então, ele vai medir quanto de energia térmica transmitiu através do tecido. Tá? E esse calorímetro vai falar, poxa, se passar essa energia térmica, vai ter uma queimadura de 2º ou 3º grau, ou não vai ter queimadura nenhuma. Os sensores externos, os calorímetros externos, ele vai medir a energia incidente do curto que vai ser feito aqui. Tá? Então, a gente tem 2 medidas. Transmitida, 2 transmitidas em cada painel e 2 incidentes em cada painel. Eu vou mostrar aqui o ensaio para vocês. Uma barra aberta, não estou conseguindo agora. Deixa eu ver se for. Vocês vão ver que são 3 painéis, vai fechar um curto. Ele faz um barulho bem alto, tá? Tem uma sirene que eles fazem quando eles vão. E aí a gente fez um curto-circuito, energia incidente, no material têxtil. A gente faz isso com 21 amostras mínima, com 7 tiros, com 7 arcos. E a partir desses 7 arcos, a gente, numa matemática
bem complexa. A gente está falando do laboratório, né? O laboratório, num programa muito complexo, um software muito complexo, ele vai fazer uma curva de Stowe, uma regressão logística, e nessa curva de Stowe, ele vai tirar no valor do ATPV, que é um princípio de queimadura de segundo grau, 50% de uma probabilidade no princípio de uma queimadura de segundo grau, tá? Então, o ATPV deste tecido, deste material, seria 12,4 calorias por centímetro quadrado, tá? Então, quando a gente fala de ATPV, a gente está falando de puramente material, têxtil, não é roupa, tá, gente? Aí, na 70E, a gente já está com a carinha aí da 70E, já saiu a edição 2021 da 70E, né? A 70E, ela preconiza exatamente o que o Biso falou, tudo bem. Você vai ter o seu ATPV, você vai ter o seu arc rating da sua roupa, você vai ter toda a sua energia incidente, mas você tem que ter uma análise de risco, né? Não é puramente isso. Eu fiz a minha energia incidente, deu 10. Eu estou com uma roupa de 9,5, putz, eu vou ter que trocar tudo. Não pode. Não é bem assim, né? Lembra que a gente está falando do ensaio do material têxtil. Quando você põe roupa, você tem 2 bolsos na frente, você tem isso, a camisa está por dentro da calça, então, normalmente, a proteção se eleva, tá? Se eleva. Então, assim, a TPV é o pior cenário para valor de calorias por centímetro quadrado, porque é tecido e calorímetro, tá, gente? Então, tem que avaliar um pouco isso. Outra, é um ensaio estatístico. Então, assim, eu tenho 12,4 naquele ensaio, amanhã eu vou fazer de novo, vai dar 12,4? Não. Ele pode dar 11,9, tá? Então, levar puramente o valor da TPV para análise não é um bom parâmetro. Por isso que o Biso falou de fazer uma análise mais sistêmica, tá, gente? Importante. Bom, aí estão falando, Maria, está falando de tecido, mas o trabalhador, ele põe uma vestimenta, não avalia a vestimenta? Avalia. Um outro ensaio do CA é a avaliação da vestimenta, tá, gente? De novo, ele pode não representar o EPI que você está confeccionando para o seu trabalhador ou que você está comprando para o seu trabalhador. Porque o confeccionista, ele manda uma camisa e uma calça. Ele não manda o uniforme da Petrobras, o uniforme da Vale, a vestimenta de uma empresa elétrica, ele manda aquilo para tirar a certificação. Por isso que o CA é o primeiro degrau. Tem vários outros, né, para a gente alcançar. Então, quando você faz vestimenta, é isso aí. Você pode fazer o manequim corpo inteiro, calça e camisa junto, você pode separar, mas levando em consideração que eu não vou ter valor de ATPV aí, tá, gente? Eu vou ter um valor de energia incidente sobre esta vestimenta. É um ensaio qualitativo, ele não é quantitativo. Então, eu vou ver se a faixa refletiva deu certo, se não era uma faixa que não era, se a linha de costura foi uma linha de proteção térmica, aí eu vou ter uma visão qualitativa e não quantitativa, tá? Então, a gente vai ver esse ensaio aqui. Deixa eu fechar essa barrinha. Rafael, como é que eu fecho essa barrinha aqui? Para pôr o vídeo? Ela está aparecendo uma barrinha aqui do share, sabe? Eu não estou conseguindo clicar no vídeo. Tá. Se você segurar no mouse nela, acho que você consegue mexer ela para a direita ou para a esquerda. Você segura com o cursor, o botão esquerdo, acho que você consegue mexer nela. Seu microfone tá desligado. Acho que você desligou o microfone sem querer. Peraí. Deixa. Agora dá para se ligar, peraí. Obrigada, Rafael. Ligou. Bom, aí a gente vai ver o ensaio qualitativo, tá? A gente vai ver se tudo que foi utilizado na vestimenta realmente tem proteção térmica. Lembrando que eu não tenho ATPV. Esse é um risco muito elevado. Estou falando de categorias aí, esse ensaio foi 47 calorias. Você vê que tem mais de uma camada de tecido. Então, a primeira camada, ela abre, a segunda e a terceira ela tem que reter, tá? Balaclava, por exemplo, né? Muita gente acha que não tem que ter proteção facial. Tem que ter proteção facial, gente. Tem que proteger o rosto. Tá? Nesse ensaio dá para a gente bem ver o calorímetro externo, né? Que ele mede a energia incidente. A 70E, ela é muito clara em relação a um critério.
ela fala que a característica de inflamabilidade da vestimenta ela tem que ser durável. Significa no dia 1, no dia 2, no dia 3, até o dia de descarte dessa vestimenta, tá? Ela não pode perder as suas características de inflamabilidade. Aqui a gente vai ver um ensaio muito interessante, onde a calça ela não perdeu as suas características depois de lavada, mas a gente vai ver que a camisa ela perdeu a sua proteção térmica. Então, isso também é importante. Certificar. Lembra que quando você envia uma amostra ao laboratório, um corpo de prova que você mandou, ela não é representativo de todo um processo produtivo. Então, isso também é importante na sua implementação. É bem importante. Você vê que ela quer apagar e não apaga, então a proteção térmica já se foi com a lavagem. Então, você está achando que está protegendo o trabalhador e, na verdade, não está protegendo, tá? Então, aí chegando o meu fim aí da minha apresentação e por que da importância dessa implementação, eu vou ressaltar 3 motivos e por que vocês têm que fazer uma especificação técnica interna, ter um cuidado nessa implementação. O CA, ele contém 5 ensaios, né? Que a gente viu, os ensaios de fogo repentino e ensaios de arco elétrico. 4 são ensaios têxteis. Ele não representa o EPI. Então, assim, é importante ter esse contato com o confeccionista, quem está confeccionando essa vestimenta. A gente vê assim, não usa linha de chama, usa faixa que pega fogo, tecido que sai com a lavagem, né? É importante, o que eu vou pôr por cima, o que eu vou pôr por baixo, é toda uma implementação bem complicada. Eu falo comprar sapato, comprar calçado, comprar capacete, é bem mais fácil, você vai pela marca e tudo bem. Essa implementação da vestimenta é bem complexa. O único ensaio da vestimenta que a gente tem, né, que seria o da roupa pronta ou do macacão, não representa o que você está utilizando. Então, por isso da importância dessa implementação. E o CA, apesar de ser do confeccionista, de quem faz, a empresa têxtil tem a responsabilidade caso ocorra um acidente. Então, assim, tudo isso em termos de rastreabilidade, de confiabilidade, é bem importante, gente. E aí fica a minha dica para... Aí são 5 passos bem legais para começar uma implementação, né? Vocês vão aí pegar a consultoria do BIS ou a consultoria de alguém, vão identificar, vão fazer análise de risco, vão certificar das normas oficiais, quais são, vão especificar a confecção, a empresa têxtil, quem está por trás, vão selecionar, vão ver o melhor vestimenta para o seu conforto, vão auditar seu programa e, principalmente, treinar e capacitar o seu pessoal, tá? E a gente tem a obrigação moral de salvar a vida dos nossos trabalhadores. E como conclusão, o que a gente falou, os parâmetros são importantes, os ensaios são importantes, criar uma especificação, mas o importante é estar bem acima da barra, gente, porque se não estiver bem acima da barra, o risco é bem grande, tá? Fica aí, muito obrigada por vocês me ouvirem, tem o meu contato de e-mail e telefone, fiquem super à vontade, eu acho que o grande feito da gente é poder capacitar o máximo possível de pessoas, né? Independente da parte comercial, eu sou apaixonada pelo tema, muito, eu acho que, assim, todo ano, quando eu escuto histórias que a gente salvou a vida de alguém, é muito gratificante, né? Então, fica aí meu contato para vocês entrarem em contato se tiverem alguma dúvida ou se não ficou claro, foi tudo muito rápido. Obrigada, Juarez, passo a palavra para você. Muito obrigado, engenheira Maria do Carmo. Excelente material de apresentação, muito didática, né? E apresentou as questões de uma forma técnica e mais do que isso, o apoio, a possibilidade de realização desse evento dependeu muito desse aporte, né? Que nós tivemos, inclusive da possibilidade também de estar trazendo a Ideal Work para esse cenário de apoio ao evento. Então, agradeço muito e peço que... Tem uma perguntinha no chat que foi respondida por um outro colega no chat. De repente, que bom! Mas seria interessante um complemento. Obrigada. Seria ótimo se fosse assim, né? Um pergunta e outro responde. Mas, eventualmente, também seria interessante uma complementação da resposta do colega.
A pergunta é da Angélica, uma das nossas mais presentes, vou chamar de aluna, tá? Aluna participante dos eventos do Instituto Trabalho e Vida. Ela pergunta se o que é permitido usar por baixo das roupas especiais de proteção. Bom, Angélica, assim, é opinião Maria, tá? Eu não usaria nada, porque hoje existem tecidos bem confortáveis. Se for fazer uma especificação, toma cuidado, porque é difícil ter um controle, né? A não ser que a empresa ela vai fornecer as normas, tanto a 2112 quanto a 70E, ela fala que se vai colocar alguma coisa por baixo da camisa, que seja 100% algodão. Mas a gente nunca tem garantia que vai ser sempre 100% algodão e que essa camiseta ela vai estar colocada por dentro direitinho. A gente já viu Ignitar, por exemplo, fica a camisa solta e a camiseta por baixo solta. Tem um arco, eu já vi isso acontecer com o cesto aéreo, o arco bate no piso do cesto aéreo, o ar quente sobe a blusa e pode ignitar a camiseta, tá? O melhor dos mundos seria usar uma segunda pele com proteção térmica também. Seria o melhor dos mundos. A gente sabe que todo esse programa, todo esse EPI não é barato, mas seria o melhor dos mundos. Mas se for utilizar alguma coisa que seja 100% algodão e bem colocado. Não adianta colocar 100% algodão e deixar o colorinho aberto, né? Pode ignitar aqui, como a gente já viu que acontece. Espero ter respondido a sua pergunta, Angélica. Tem uma outra questão também. A pergunta é se o processo de lavagem afeta o que seria a resistência, né? As qualidades e as características do tecido da roupa utilizada. Depende da tecnologia têxtil, sim. Eu gosto de falar que, por exemplo, por isso que a 70E é muito rígida nisso. Ela fala, olha, se for utilizar um tecido de proteção térmica, ele tem que ser resistente a lavados, não pode perder essa característica. A gente sabe que tem tecnologias têxteis que garantem 100 lavados, 70 lavados, né? Pode ser usado? Pode, mas aí você vai ter que ter um controle bem rígido. Como é que você vai saber que o trabalhador lavou 70 vezes, se não for uma lavagem industrial, coisa assim. Então, o ideal é que as propriedades térmicas sejam por a vida útil da vestimenta, até você descartar o item. Mas existe sim, tá? E aí, esse tecido que sai com a lavagem é bom para fazer cortina de teatro, porque lava pouco, né? Você sabe que carga de incêndio é dimensionado também com tecidos que são de proteção térmica, mas que a proteção térmica sai com a lavagem, são ótimos, mas para esse fim, não para a roupa do trabalhador, tá, gente? Perfeito. Eu agradeço, então, mais uma vez, Obrigada. Maria do Carmo. E fico aí à disposição, pessoal. Tem meu e-mail, eu vou deixar aqui no chat meu e-mail, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, podem me mandar WhatsApp, e-mail. Perfeito. Obrigada, eu acho que nós Juarez. vamos ter um debatezinho ainda hoje. Não, vou ficar até o fim. Ok. Bom, Obrigada. eu convido, então, a próxima apresentação. É um case, né, de uma experiência bem-sucedida da Vale do Espírito Santo. Como eu anunciei no início, eu convido o engenheiro Alex Zora para iniciar a sua apresentação. Engenheiro Alex. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Olá, tudo bem? Tudo, graças a Boa Deus. noite. Nós Boa não noite a estamos todos te vendo aí. ainda. Deixa eu liberar aqui, peraí, só um segundo. Agora sim. Eu sim. Muito bem-vindo. Obrigado. Eu estou num apartamento aqui, a luz não é legal, não. É um apartamento que eu tenho aqui, mas o camarada fez uma luz de LED aqui. Não, mas está ótimo. Agora essa luz aí está suficiente. Agradeço muito, viu, a sua participação aqui hoje, ter aceito o nosso convite e desejo uma excelente palestra. Fique à vontade. O microfone não. A fala é sua. Juarez, muito obrigado. Biso, pelo convite. Muito obrigado. O Rafael, que tem interagido comigo aqui. Só agradecimento mesmo, tá, turma? Para mim é uma satisfação imensa estar falando aqui, estar podendo trazer um pouquinho do que a gente tem feito.
Biso tem acompanhado alguns trabalhos nossos, e então deixa eu começar aqui com a minha apresentação. Vocês estão conseguindo já visualizar? Sim. Bom, Tá beleza. ótimo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Zora, como falado, sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, estudei sistema elétrico de potência, estudei qualidade de energia, trabalhei em algumas empresas aí, Brasil e mundo afora, e estou aqui na Vale há 2 anos, morei 5 anos fora do país trabalhando num porto de exportação de carvão, né? E aí recebi o convite para vir aqui para trabalhar na companhia Vale, para desenvolver uma transformação cultural muito em meio ao que a Vale vive hoje de mudança, e principalmente para a área de risco. E aí eu estou falando de não só riscos elétricos, mas riscos em barragens, risco de negócio, enfim, uma gama de processos em que a gente precisa realmente evoluir bastante, e o trabalho é árduo para isso. Aqui só para trazer uma visão geral do que eu olho hoje na unidade aqui de Tubarão. A minha área é elétrica e instrumentação, eu olho 8 usinas de pelotização, a área de energia, que aqui determina, é chamado de receptoras de energia, está comigo também, além de alguns outros subprocessos, como talhas e pontes, como oficina elétrica, que está agregado à minha gerência diária. Então, a gente tem aí o recebimento e fornecimento de energia. Eu não sei se por aqui eu consigo, deixa eu ver se eu ponho aqui, botar aqui. A gente tem as receptoras de energia, são 3 receptoras, recebemos em 130 kV. Usinas de pelotização 1 e 2, nós estamos falando de usinas aí da década de 60. Usina 3 e 4, a gente está falando em usinas aí da década de 70. Usinas 5 a 7, a gente está falando aí início de década de 90, permeando, já entrando na década de 90. E a usina 8 é a usina mais nova que a gente tem, a nossa caçula, que ela entrou em operação aí em 2014. E aqui um pátio de Pelotas com um empilhamento, que é o padrão que a gente trabalha aqui. Então, essa é a gama hoje que eu preciso atender. E talvez é a maior dificuldade, porque a gente tem usinas aí de 60, usinas de 70, usinas muito antigas, um parque instalado muito antigo. Trazendo aí para conhecimento, né, alguns números, nós estamos falando aí de 15 quilômetros aproximado aí de linha de transmissão, que vem da concessionária para dentro da nossa unidade, são 3 subestações receptoras, 138 kV, tenho 5 geradores de emergência, 105 subestações elétricas, 1.200 dispositivos de manobra entre disjuntor, contator, entre baixa tensão, média tensão, alta tensão. Temos aí 283 transformadores de potência, 84 transformador retificador, isso para um equipamento específico que a gente tem, que são os precipitadores eletrostáticos, que evita aí uma emissão de particulado na atmosfera. Um parque aí de 1.300 tomadas industriais, entre tomadas de 220 e tomada de 440 volts, 6.240 motores elétricos de baixa e média tensão. Entre baixa e média tensão, motor de escova, motor de rotacional, enfim. Temos motor de média, motor de baixa, parque VEG, parque GE, parque uma miscelânea aí de acionamentos. Processo meu de talhas e pontes, eu conto aí com 240 ativos, entre ponte rolante, entre talha instalada. Eu tenho aí um parque de 40 inversor de frequência e soft start de média tensão, 70 fontes radioativas para medição de vazão, 247 balanças dosadora, integradora, 98 servos. Isso me dá aí mais ou menos uma malha de 10.000 malhas de instrumentação, em temperatura, pressão, vazão, nível. Isso gera para mim, mensalmente,
Planos de manutenção, eu preciso seguir uma estratégia de manutenção. Eu tenho 8.000 planos de manutenção hoje no SAP cadastrado, gerando sistematicamente OMs para a função manter, né, que é a minha função, além da condicional, que faz parte da estratégia de manutenção que a gente utiliza aqui. Eu tenho 17.000 rotas de inspeção ativa, né, no SKF, onde eu tenho um time de inspeção rodando cross, né, que atendo as 8 usinas, atendo o receptor, atendo oficinas, então esse time ele está permeando aí por todos os parques, né? E em média 268 OMs e notas de GRN por mês. GRN é uma nomenclatura recente, que a gente denominou Grupo de Risco de Negócio. A gente trouxe uma consultoria para a implementação de um modelo de gestão de risco um pouco mais robusto, e aí muitos ativos que deveriam ter uma criticidade A não tinham ativos de criticidade C falando que era A e tinha muitas oportunidades de melhoria. A gente teve que fazer uma revisão, implementando metodologia de RASOP, de LOPA, de Boltais para fazer os MOEs, para que a gente conseguisse realmente mapear e levantar tudo que é risco, para a gente ter um controle um pouco mais apurado e mais seguro, né, principalmente. O que eu falo que a gente precisou fazer? Diagnóstico técnico, aí vou trazer para o que o Biso me pediu, para a área que a gente está estudando, risco elétrico, risco de ar. A gente tem feito diagnóstico técnico das nossas instalações elétricas, consultoria externa nos apoiando e adequação das instalações. Como eu falei, eu tenho um parque aqui de 40, 50, 60 anos, eu tenho um backlog muito grande de ativos muito velhos e que acaba me dando um pouco mais de risco do que se você pegar um ativo novo, um painel novo, por exemplo. Eu tinha chave seccionadora aqui que era aberto com carga, e a gente vem trabalhando para eliminar um pouco essas situações de risco, e as que a gente não consegue eliminar de imediato, ter um nível de controle para que a gente consiga minimizar e mitigar ao máximo, né, o nosso funcionário. Gestão dos riscos ocupacionais, análise de riscos elétricos e adicionais, programa de gerenciamento de risco, inventário da instalação. Isso tudo a gente está caminhando, né? Não falo que a gente está 100%, mas a gente já está andando com isso, fazendo muita coisa. Hierarquia de controle de risco, para eliminar o risco, prevenir o risco com medidas de engenharia, com medidas coletivas, com medidas administrativas e a própria utilização, né, de EPI. Então, a gente tem isso aqui muito visível para o meu time, as medidas de controle, prevenir o risco por meio de medidas de engenharia. A gente trabalha com consultoria em NR10, trabalha com projetos específicos, né, de adequação à norma. A gente trabalha hoje com cálculo de energia incidente, com sinalização dos painéis, com utilização de relé de arco, isso tudo para controle de medidas de engenharia. A parte vermelha é a parte que eu vou falar um pouco mais à frente. Medidas administrativas, utilização de EPI, instrução de trabalho, procedimentos, capacitação. Quando eu cheguei aqui, a gente não detinha muita instrução de trabalho, era praticamente zero isso. Forma de fazer era muito peculiar, a gente sempre fez assim, a gente sempre faz dessa forma, e não existia um padrão de instrução de trabalho, então a gente teve que fazer uma reclassificação de toda a matriz de risco da minha área, e através disso a gente teve que fazer um crivo, né, separar por nível mesmo de criticidade, o que é criticidade A, que é risco iminente de fatalidade, o que é criticidade B, o que é criticidade C. Então, a gente hoje ataca a criticidade A, gerou mais de 400 instruções de trabalho. Agora a gente está passando por um cenário em que a gente está construindo algumas ITs dinâmicas para facilitar a visibilidade em campo dos nossos colaboradores, né?
Item 10.2 da NR10, medidas de controle, a gente usa a utilização de EPI, adequação dos EPIs necessários, proteção da vida, de acordo com o item da norma, né? Acho que sim, até meio que chover no molhado falar um pouco sobre EPI, depois que a gente escutou a turma falando aí, eu esqueci o nome da menina que falou aí, da engenheira, me fugiu agora o nome dela, mas ela falou com uma propriedade aí ímpar, né, sobre EPI, além do BISO. Então, hoje a gente tem a nossa roupa, capacete com jugular, óculos de proteção, calçados de proteção, roupa TPV, a gente está usando 10.1, luvas e balaclava. Estudo de cálculo incidente, estudo de energia de arco incidente das nossas subestações, baseado com referência e norma I3E, 1584 e NFPA 70E. Sinalização dos painéis com uma medida de controle, a gente não tinha absolutamente quase que nada, assim, só da usina 8 que veio mais recente, mas as subestações anteriores não detinha demarcação de zona de risco, zona controlada. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, está em andamento o nosso trabalho, né? Posso falar também que já finalizamos, porque a gente está fazendo revitalização das salas elétricas, entre pintar o chão, fazer toda uma reestruturação de um parque que ficou um pouco mal cuidado, né? E trazendo principalmente a vida das pessoas em primeiro lugar e a segurança das pessoas em primeiro lugar, né? Utilização de relé de arco ou atuação de grupo de ajuste, isso aqui é o cenário em que a gente está trazendo como algo que foi muito... A gente teve um ganho muito grande, que é a redução do tempo de atuação da proteção contra arco elétrico, vindo a priorizar a vida. Então, a gente criou o grupo de ajuste e a gente fez a implementação do grupo de ajuste de forma em que o funcionário nosso hoje, quando ele acessa a sala elétrica, que ele coloca o crachá dele aqui, imediatamente o grupo de ajuste é atuado e a gente tem um relé de arco, no caso esse daqui, o modelo é o REA 101 da ABB, e ele já faz imediatamente a configuração para o estudo feito no grupo de ajuste em que ele está sendo atuado, de forma a reduzir o tempo de atuação e de forma a dar mais segurança, né, num evento de arco ou num evento de sinistro para o nosso colaborador. Isso fez com que a gente conseguisse ter um controle mais adequado, ter sistematizado isso de forma que todo mundo que entre na subestação, ele atue imediatamente o grupo de ajuste, e aí a gente não precisa estar usando EPIs muito acima do que antes eram utilizados, né? Eu trouxe um outro case aqui, que era, a gente tinha muito risco para fazer termografia, que nem todos os nossos painéis eles são preparados e adequados. Então, a gente fez a implementação de um sensor que mede temperatura e umidade em 20 cubículos de média tensão, numa sala elétrica aqui, usamos o piloto da usina 8, e a gente faz um monitoramento online, acho que está dando para vocês perceberem aí, a gente instala nos disjuntores, nos barramentos do painel. Então, a gente instalou 240 sensores de temperatura e umidade em 20 cubículos de média tensão. A medição é online de temperatura, de umidade. Um sensor é wireless, ele se alimenta pelo próprio barramento, através de indução. Quando a gente colocou isso em papel para medir, em KPI para medir, a gente eliminou aproximadamente, somente nessa usina 8, 660 ordens de serviço de atividade de inspeção local. Envolvia aí mais ou menos 22 pessoas do meu time. Quando totalmente implementado, aliás, perdão, ele vai eliminar 660 ordens de serviço e vai envolver diretamente, reduzir diretamente 22 pessoas do meu time que faziam um trabalho aí de preditiva e de termografia nos painéis.
qual que era o problema? Risco de choque elétrico, né, durante a atividade de inspeção termográfica, e parte da solução foi botar esses sensores. Aqui você vê a funcionalidade dele, a gente consegue medir fase por fase, a gente consegue trazer toda a saúde do barramento, a gente consegue monitorar a tendência, a gente consegue monitorar aumento de temperatura, a gente consegue pegar um ponto que esteja um pouco mais quente ou um ponto que não esteja, e dessa forma a gente consegue atuar preventivamente, de forma mais segura, planejada e programada, para que a gente evite que no momento em que a pessoa esteja ali fazendo uma atividade da função inspeção, de condicional, ele venha a sofrer um incidente aí que muitas das vezes é grave, né? Muitas das vezes é muito grave. Não sei se eu fui muito rápido, pessoal, é isso que eu queria trazer. Basicamente, a gente tem outras iniciativas aqui, mas esse do grupo de ajuste, ela envolve aí mais de 70 salas elétricas que eu tenho aqui. Essa do sensoriamento aí, para a gente ter a medição de temperatura online. A gente está com o piloto já implementado na usina 8, então são 20 cubículos de média já funcionando há algum tempo, e para esse ano, já no plano de investimento, a gente já está fazendo a replicação para os demais ativos, né? Então tem várias outras ações, proteção passiva, a gente tem feito bastante coisa, ficaria bastante extenso aqui a minha fala se a gente fosse falar de cada um. Mas, assim, o que eu falo, né? Eu vou trazer uma frase que eu ouvi uma vez, falando de segurança, e eu nunca mais esqueci, eu queria deixar. Segurança é empurrar a pedra morro acima, né? Se a gente para de empurrar, a pedra desce. Então, a gente, principalmente que trabalha com eletricidade, o erro, quando ele acontece, é catastrófico. Então, a gente tem que trabalhar com erro zero mesmo. E, infelizmente, não é isso que tem acontecido. No último mês, a gente teve 3 acidentes na nossa companhia, os 3 envolvendo eletricidade. Um de uma empresa terceira no norte do estado, onde um rapaz, inclusive, um garoto novo, veio a falecer numa atividade de solda, numa máquina de solda, onde essa máquina não tinha um VRD. Uma pessoa da nossa companhia, fazendo uma manutenção preventiva num cubículo de média tensão, ele veio a sofrer um arco elétrico também recentemente, anteontem isso, e teve uma queimadura no braço. Graças a Deus ele está bem. E então, assim, fico muito feliz de um fórum para falar de segurança elétrica e me coloco à disposição. A minha função é tentar mudar a cabeça das pessoas, transformar as pessoas e trazer segurança, né, para os ativos, melhorar os ativos. E aí, muito importante esse tipo de fórum para elevar o conhecimento. Fiquei muito feliz, agradeço demais pelo convite, aprendi demais, e estou à disposição, sempre que for preciso aí. Vou botar meu telefone no chat aí, quem quiser vir visitar a nossa área, está à disposição, a porta está aberta para todo mundo. Muito obrigado, Alex. Biso, fica à vontade para os seus comentários e para ministrar aí o... Oi, Biso, você está me ouvindo? Olá, está me ouvindo? Estou sim. Bom, primeiro, né, eu já repito aqui o privilégio de poder participar de uma, não vou dizer uma mesa redonda, porque nós estamos, vamos dizer assim, dentro aqui do nosso espaço, né? Eu tinha certeza disso, com relação à apresentação da Maria, eu já tenho o privilégio de muito tempo atuarmos juntos aí, eu já sabia o que viria, né? E eu, quando tive a oportunidade de conversar com a Alex, eu falei, poxa, eu não posso perder essa oportunidade de convidá-los, né, na Vale, porque primeiro que representa o nome Vale, depois por eu conhecer o parque de vocês, pessoal, olha, apesar de eu andar muito nesse Brasil, eu vou confessar a vocês, é a maior empresa que eu conheço hoje em dimensão física de instalações elétricas que eu tive e tenho o privilégio de ter, enfim, de alguma forma contribuir.
Eu tenho certeza, Alex, o que representa as condições físicas das instalações de vocês, ela envolve sistema elétrico de potência, é geração, é transmissão, é distribuição, é consumo, é baixa. Você, de uma forma muito objetiva, expôs as medidas de controle que você tem. Eu vou falar, eu sou testemunha, escrevi no chat aqui, tá? A adoção do grupo de ajuste que vocês têm há anos, ele é uma evidência. Claro que hoje tem novas tecnologias, não é isso? As novas tecnologias virão e a Vale não se furta de buscá-las, eu sei disso. Mas a ideia do grupo de ajuste, desde a época e há anos que isso evidencia a priorização da proteção à vida, ao próprio processo produtivo. Porque nós sabemos que quando eu faço isso, né, e na época a pessoa tinha que passar o cartão, chegar fisicamente a operá-lo, hoje automaticamente quando passa o cartão já faz isso, tem que colocar bloqueio, então assim, eu sou testemunha, eu posso citar mais um exemplo que eu vi que achei muito bacana, Alex, se você me permitir. Eu me lembro, se não me engano, foi na pelotização 8, se não me falha a memória, eu me deparei com um dispositivo que vocês estão implantando, é quase um robozinho que você coloca um dispositivo nos painéis de média tensão e você consegue à distância fazer a extração dos equipamentos. Você está eliminando o fator de risco. Então, você percebe, isso é muito interessante. E é sabido que a dificuldade que se tem num polo desse, você foi muito feliz em colocar alguns casos, né? Nós sabemos das dificuldades, mas eu só posso parabenizá-lo por isso. E mesmo a adoção do EPI, eu sei aí o quão a Vale é séria e busca sempre as melhores tecnologias. Posto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para ambos, uma para cada um, é claro, né? Primeiro eu vou perguntar, Alex, primeiro para a Maria, tá? Eu vou perguntar para a Maria primeiro. Maria, assim, dentro da sua visão, qual que você acha, assim, em que estágio nós nos encontramos e qual é a maior dificuldade que nós temos hoje? E se é que nós podemos dizer, né, que aquilo que nós temos hoje de uso de EPIs para proteção ao risco de arco elétrico, ele realmente, não estou falando de marcas não, tá? Estou falando de questão técnica, que eu sei que você sempre responde tecnicamente, é por isso que eu gosto demais de você quando a gente fala sobre isso. Até que ponto nós temos uma legislação que realmente pode garantir a segurança das pessoas hoje, uma vez que é a última medida de controle e nós sabemos que vai ter que usar, não tem outra forma de proteção, principalmente quando eu falo no cotidiano, que eu sou um crítico disso, né? Eu faço essa pergunta a você porque já vou aproveitar uma colocação. Eu, quando falei de arco elétrico, nós temos que separar sistema elétrico de potência e sistema elétrico de consumo. Está se criando monstros para o sistema elétrico de potência hoje, né? No que diz respeito à energia incidente, estão criando monstros e não é bem assim. Mas com relação a EPIs como um todo, nós podemos garantir que a legislação nossa é eficaz para definir parâmetros na especificação de EPIs? Como eu abordei na apresentação, Biso, a gente tem uma norma regulamentadora que fala desse item e tem a obrigatoriedade, e se a gente for comparar aí com mercados latino-americanos, a gente está muito à frente, assim, bastante à frente. O Alex, que morou fora, que tem essa experiência internacional, pode até compartilhar comigo, né? Então, assim, a gente tem laboratórios para ensaio, falta, mas eu acho que é PDCA, como você falou, melhoria contínua. Eu faço parte do CB32, que é o grupo de investimentos, eu vi que o Rafael também está aí, né? A gente está fazendo sempre um trabalho. A gente teve uma reunião com as meninas da Secretaria da Inspeção do Trabalho, e o próximo EPI que vai entrar no requisito de avaliação de conformidade é a vestimenta. Então, um grande progresso isso, né? Porque aí você certifica o processo. Então, assim, é um caminhar, falta. Mas, se a gente for comparar com outros países, e a gente só fala coisa ruim do Brasil, né? Então, falar uma coisa boa, a gente tem o laboratório para testar vestimentas, que tem 3 no mundo, né? É o único do hemisfério sul e tem 3 no mundo. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que melhorar, mas eu acho que no cenário, não sei se o Alex quer comentar também, né? A experiência dele. Então, Maria, obrigado. Tá? Assim, é interessante, né? Quando você vai para fora, a cultura por si só ela já é muito diferente da nossa cultura, né? Eu, por exemplo, trabalhei em Moçambique, quando a gente chegou e montou a equipe de trabalho lá da elétrica, por exemplo, lá não existe NR10, não tem roupa TPV, não tinha, ninguém usava roupa TPV.
Biso, ninguém usava roupa TPV, cara. Dava um arco, o cara queimava todo. Imagino. Derretia com roupa, com tudo, né? E assim, se você visse o nível de instalação que a gente pegou lá, as pessoas trabalhando, algo assim, absurdo. E a gente implementou a vestimenta, implementou as mesmas regras que a gente seguia aqui, a gente passou a adotar lá. Mas assim, a gente traz um cenário diferente, cultural, que eu vejo, sabe? Porque as pessoas, quando estão fora, elas são mais disciplinadas, né? Eu, por exemplo, tive trabalhando um tempo também, a gente passava muito em outros portos, a gente estava em Roterdã, Amsterdã, e eu lembro que a gente estava fazendo a implementação de Hack 7, que é uma proteção para correia transportadora, e aí eu cheguei lá no porto e falei assim, como é que vocês fazem para bloquear a correia Hack 7, fazer a proteção? O cara falou assim, tá vendo a linha no chão aí? Se você passar da linha, você está fora do jogo, cara. Você não pode passar da linha quando ela estiver rodando. Então, as pessoas respeitam, as pessoas entendem. Então, a parte de EPI lá fora, ela é muito diferenciada da nossa aqui, sabe, Maria? Lá não se usa. Agora que está tendo uma evolução um pouco maior, é óbvio que na Europa, nos Estados Unidos, você tem um outro cenário, né? No cenário em que eu morei, cenário africano, África do Sul e África do Norte, ainda precisa evoluir bastante. Então, a gente realmente está anos-luz à frente deles aí, nessa questão. Mas os Estados Unidos também tem muito acidente, viu, de arco? A gente vê muita coisa que é reportado. Claro que lá tem a OSHA, que fecha a empresa se acontecer alguma coisa, né? Então, os riscos são muito maiores, né? Depois, Biso, eu vou te mandar a apresentação do robô que você falou e a gente pode compartilhar aqui nesse fórum também, porque realmente não dava para trazer tudo. Tá ok. É um robô de extração mesmo de cubículo, de média tensão. Eu vi que uma pessoa perguntou no chat quantas pessoas eu tenho para tocar o parque. Hoje estou com 172. Meu headcount são 172 pessoas, tá, pessoal? E um outro produto que a gente fez aqui que deu um grande virada de chave na situação de segurança foi a criação de um programa que chama Energia Zero. Então, hoje a gente fez uma revisão de matriz de bloqueio, pegando o NIF-lá, fazendo uma conferência de o que está no NIF-lá, do que está dentro da sala elétrica, do que está no campo. A gente pegou muita coisa errada, mas muita coisa errada. Muita coisa feita em campo, sem uma gestão de mudança bem feita, a pessoa faz uma ligação, inverte, não tem um papel, não tem um desenho. Então, a gente fez uma revisão dessa matriz de bloqueio, a gente instalou QR Code, gaveta por gaveta. Isso é top, realmente. E hoje o nosso bloqueio, ele é todo em alguns pontos, né? Ele é todo digitalizado pelo Energia Zero, pelo QR Code, existe um double check do sistema, a gente está expandindo para as outras unidades, para as outras usinas, mas isso deu um ganho absurdo assim, de segurança para nós também. Depois, quem quiser, meu contato está aí, quiser conhecer, tá bom? O Alex, deixa eu aproveitar, depois eu quero voltar uma pergunta para a Maria, que tem a ver com todos nós, mas eu queria fazer mais um comentário. Apesar de novas tecnologias, eu me deparei com uma situação, eu estou tomando a liberdade de expor que é positiva, lá eu não lembro qual das peletizações, eu me deparei com os CCMs de média tensão mais antigos, que quando você vai extrair, um dos grandes problemas é a extração por conta das ampolas, até do alinhamento. Eu entrei numa sala elétrica onde foram o próprio pessoal aí de vocês, da manutenção, eles fizeram um dispositivo onde, quando eu retiro para manutenção, eles colocam esse disjuntor nesse sistema mecânico para poder fazer o próprio alinhamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo instalações existentes, ações são tomadas na gestão de mudança para que você tenha garantia no processo. Eu acho muito bacana. Então, assim, é importante ressaltar que mesmo num parque mais antigo, se você tiver uma avaliação adequada e tomar medidas, isso tem a ver com a minimização da probabilidade da ocorrência do arco elétrico. Eu não consigo sequer termografar as situações das ampolas e disjuntores, tá? Isso é muito importante. Eu queria também chamar a atenção positiva, tá? O Biso, legal, isso foi aqui na usina 3, né? Foi até um garoto que trabalha aqui com a gente, chama Gabriel, fala até o nome dele, que é um garoto muito talentoso, um menino novo, com uma visão muito legal. Semana passada, Biso, eu vou te mandar isso também, semana passada a gente criou um outro
que a gente fez uma caixinha de controle para a gente testar contator. Então, assim, hoje a gente consegue fazer o teste do contator através de uma inserção, a gente testa todo o controle e de forma minimizando completamente o risco, né? Você não tem potência, você só está Muito testando legal. com tensão de controle, você simula inserção, extração, você simula o contator batendo, você simula LED, está tudo funcionando, você simula o unifilar, bate fio a fio, e os próximos passos vão agora trazendo tudo isso para uma instrução em QR Code, que a gente consiga abrir na palma da mão para facilitar, tá bom? Ok, Maria, deixa eu, mais a última, para depois passar para vocês, se quiserem. Só desculpa, eu estou até ultrapassando o tempo aí, Rafael, mas é assim, Maria, vou aproveitar uma experiência da Vale, que eles usam um EPI com a TPV mínimo de 10 calorias, por conta do percentual de queima. Mesmo eles garantindo menos de 8 calorias por conta do grupo de ajuste, eles exigem 10 calorias com percentual de queima. Você já abordou um pouco, mas ratifica essa questão da aceitabilidade de quanto se pode queimar numa roupa e o que está vindo aí com a nova legislação lá fora, e se isso é importante trazer para o Brasil essa legislação que está vindo sobre o que diz respeito do Slim. O Elim? Lelim, desculpa, o Elim. O Elim é um novo parâmetro, ele não está na norma, quer dizer, na 70E, gente, na NFPA 70E 2021, no anexo, no final da norma, ele já traz a norma IEC, é uma coisa assim, inacreditável, né? Os Estados Unidos trazendo uma norma internacional. E ela já na NFPA 2021, ela traz a norma IEC e fala do parâmetro do Elim. O que é o Elim? Quando eu mostrei aquela curva, né, de Stowe, onde eu falei que o ATPV é os 50% do início de uma probabilidade de uma queimadura de segundo grau, o Elim seria os 3 pontos anterior ao primeiro ponto de queima, né, que a gente viu aquele gráfico, quer dizer, é quando o tecido vai ter 0% de queima. Ok. É isso, tá? Então, é a média dos das 3 energias incidentes, né, no tecido, antes do primeiro ponto de queima. Então, normalmente, para tecidos estáveis, como a curva é um S, ela vai variar aí entre o ATPV e o Elim, 2 calorias, 1,5 caloria. Dependendo do tecido, se o S é muito aberto, o Elim vai ser muito diferente do ATPV. Então, isso é um parâmetro também novo, importante, não adotado ainda nas normas americanas, mencionados no anexo informativo, Biso. Ok. E, Alex, a última... Entender, porque não tem não, sim, mas é legal. Essa questão de percentual de queima, que eles usam isso. Alex, qual que é a dificuldade que maior dificuldade você encontrou para a gestão de riscos elétricos numa unidade que nem a sua? Eu gostaria só de expor. Como existem monstros aí fora por falta de conhecimento e entendimento, e não na sua unidade, mas na Vale como um todo, eu sou testemunha da adoção por exemplo, de programas para cálculo de energia incidente, que em determinado momento disseram que por ser uma metodologia assim, não seria aceita, assado. Então, assim, qual que é a maior dificuldade que você encontrou, ou que você acha a ser vencida para a gestão de riscos elétricos para fins de atendimento não só a 10, mas a NR1? Eu encerro minha participação aqui, prometo. Ô Biso, a maior dificuldade que eu vejo, falando da minha área, tá? Eu preciso contar isso, vou procurar ser breve. Eu tenho pessoas muito antigas, pessoas que já trabalham na área da pilotização há muito tempo. E aqui criou-se lendas, né, de pessoas que resolvem todos os problemas. Então, assim, trazer uma cultura diferente, trazer um mindset diferente, priorizando segurança, para mim é a grande dificuldade. Para mim, a grande dificuldade é entrar na cabeça das pessoas e explicar para elas o quanto perigoso é e o quão necessário é trabalhar com segurança em eletricidade. A gente que é eletricista, a gente meio que acha muito normal algumas coisas, né? A gente começa a trabalhar tanto com isso que às vezes a gente acha normal, a gente escuta um barulho diferente, isso é normal. A gente escuta um corona fazendo um barulho, não dá nada não, e assim, não é isso. E aí o que eu falo, né? Quando você pega uma instalação elétrica e você não vê o básico, para mim essa é a grande dificuldade que eu enxergo. Então, assim, por isso que eu falo isso muito com o meu time.
Falei assim, gente, não precisa inventar a roda, não precisa querer ser mais realista do que o rei. Faça o simples, mas faça bem feito. Seja brilhante no básico. Essa é uma frase que eu trago para a minha equipe de trabalho. Pessoal, sejam brilhante no básico, porque se você fizer o básico bem feito, 80% dos seus problemas está reduzido ali. Se você tem uma instalação bem feita, se você tem um capricho, né? Eu não sei se vocês percebem, se o time que está aqui percebe, mas a paixão que eu tenho por eletricidade, eu cobro muito isso. O amor que eu tenho por essa área, eu acho que a gente precisa fazer as pessoas entenderem que na hora que ela for fazer uma ligação de um motor, ela ter capricho, ela ter zelo, ela enxergar aquilo ali com paixão e saber que aquilo ali vai fazer com que outras pessoas não sofram, né? E o que a gente vê não é. Eu não sei se vocês percebem, a gente vai numa instalação, às vezes você vai fora de uma unidade industrial, você vai num restaurante, o restaurante está tudo bonitinho, você olha para o teto, tem um monte de fio lá emendado, tem um monte de confusão, um monte de gambiarra que alguém fez e não sabe o risco que está acontecendo. Então, eu tive esse tipo de problema aqui, muita instalação mal feita, muita preventiva, né? Você para um equipamento para fazer uma função manter, e aí quando você retorna para enxergar, para fazer um cheque, isso é uma outra coisa que eu implementei aqui, chama DBM, Diretriz Básica de Manutenção, onde eu faço teste de eficiência e como o meu funcionário está executando a função manutenção, e a gente pega coisas que é inacreditável, pessoal. É assim, falta de capricho, falta de zelo, improvisação de material, improvisação de ferramenta e por aí vai. Então, esse é o problema. Esse, para mim, é o grande estalo que a gente tem que fazer, mudar a cabeça das pessoas. E, para isso, é dia a dia, disciplina, foco, resiliência, determinação, senão você não muda. Não é fácil. Ok. Tem uma pergunta aqui no chat, que é como é que fica a documentação do PI para uma instalação do tamanho que você citou? Deve ser difícil o endereçamento dos documentos, não? Aqui tem um sistema GED, que é um sistema todo de controle de documentação, a qual a gente está com bastante coisa já em avanço, né? Mais de 80% do parque hoje está digitalizado, a gente está a gente tem um portal aqui, chama Portal NR10, onde eu tenho todo o prontuário elétrico nesse portal. Isso é via web, mas existe grandes dificuldades, né? Como eu falei, é muito desenho, é muita coisa, nem sempre a gente consegue pegar tudo antecipado e assim, o grande desafio é fazer isso o tempo inteiro, fazer essas atualizações, né? Antes que machuque alguém, antes que alguém sofra um acidente por conta de um desenho que não está bem atualizado ou que já aconteceu uma alteração em campo onde não teve uma mudança uma gestão de mudança, né, bem feita. A gente teve um acidente aqui muito grave, onde uma pessoa entrou num painel 3.8, ele desenergizou o cubículo, fez os testes e existia uma ligação vindo de uma outra fonte, não tinha desenho nenhum, não tinha sinalizado, e a pessoa tomou um arco elétrico, ficou hospitalizada há muito tempo e sofreu queimaduras. Não sei se você conheceu ele, mas Sim. conheceu, né? Então é isso. Maria, uma pergunta que acho que é do Wagner. Existe algum teste sobre radioatividade nos tecidos? Eu vi isso. Quem é o Wagner, né? Wagner. Quando ele fala de radioatividade, radioativo mesmo? Não existe. Existe, não sei se é a roupa condutiva ou ele está falando de radioatividade mesmo. Eu não acredito que seja roupa condutiva, não. Eu acho que deve ser sobre a questão de radiação mesmo. Estou imaginando eu, tá? Não. Se fosse a condutiva, mesmo, seria radiação eletromagnética. Eu não sei se é isso que ele está dizendo, não. Não tem nenhuma Se proteção. for, bom, aproveitando para o setor elétrico, dá para ensaiar roupas condutivas para arco elétrico? Será que dá? Na verdade, se ensaia sim, e o que é interessante é que muita empresa está vestindo um conjunto de proteção térmica de malha sob a roupa condutiva.
Ok. sobre a rota condutiva. Bom, Rafael, eu não sei se nós temos tempo ainda hábil, eu não sei se vocês também querem fazer essa troca, fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, né? Só comentando, o Alex fez um comentário super interessante. A gente está no tempo, se vocês quiserem fazer tá ok. cada um as suas Então, vamos lá. considerações finais, a gente tem 4 minutos. Tá bom. O Alex falou ali, né, do zelo, de fazer o trabalho, né, com todo carinho. A 70E, em 2018, na revisão dela, ela insere um anexo sobre o que precedeu o erro, o que foi, e foi baseada no setor elétrico, no setor aeronáutico. Porque você imagina um erro humano no setor aeronáutico. Então, eles fizeram todo um anexo disso, hoje é informativo, eu tenho a impressão que mais para frente, nas próximas revisões, ele vai ser aí obrigatório, mas é bem, bem interessante a abordagem que ele dá. Né? Okay. Porque ele trouxe do setor aeronáutico essa questão da tarefa, o que precedeu o erro, como deve ser lidado, né? Porque é um setor crítico, né? Você não pode errar de forma alguma. Está bem interessante, só queria fazer esse comentário aí que o Alex falou do zelo. Bom, indo para os comentários finais de cada um, primeiro eu peço desculpa que eu não havia falado o nome do Wagner Lobosco, foi ele que perguntou sobre a documentação do PI. Tem uma colocação aqui que eu estou conseguindo ver, que acho que é a Marcela Oliveira, falou tudo, a mudança da cultura operacional é de longe um dos maiores desafios na área de segurança. E eu posso fazer primeiro, talvez, aí a finalização, dizer assim, que eu agradeço novamente, e como o nosso foco é o GR e o PGR, no que diz respeito ao arco elétrico, nós evoluímos muito. Uma das grandes conquistas do texto vigente da NR10 foi trazer para dentro de si a análise da exposição arco elétrica. Eu sou oriundo de concessionária, trabalhei 20 anos na área elétrica, tive a infelicidade de perder um amigo comigo em 84, para vocês terem uma ideia. Trabalhei na área operacional como eletricista de distribuição, linha viva, na área de segurança, técnica, engenharia. Desde 98 eu atendo segmentos industriais como um todo e dizer assim, foi uma grande evolução, temos muito a melhorar ainda, mas nós temos um passo muito grande. Agora, há necessidade de quebra de paradigmas, há necessidade de realmente das pessoas melhorarem o conhecimento aí fora, porque da mesma forma que existe a subavaliação, repito, existem muitos lugares também que, infelizmente, isso não está sendo tratado da forma correta, principalmente para o sistema elétrico de potência. Então, eu acho que é um assunto muito vasto, tem muito o que discutir, caberia aqui um curso sobre isso, né? Estou colocando. E eu acho que, de alguma forma, foi possível contribuir. Eu sou um crítico, né? Eu participei da elaboração do texto da NR10 vigente, né? Nós temos, quando eu digo nós, o país tem uma proposta feita pelo governo para a atualização da NR10, onde a questão no texto proposto, que ainda sequer foi discutido em âmbito de tripartite, ele traz dentro de si realmente o reconhecimento da obrigatoriedade da avaliação do arco elétrico. Repito, é um texto que saiu da consulta pública e ainda não foi discutido. Mas eu tenho uma impressão de que isso veio para ficar, porque é uma realidade que todas as empresas aí estão passando, tá bom? Eu peço a gentileza que vocês façam aí a finalização sobre o que nós passamos hoje aqui. E obrigado a todos pela presença. Faça favor, Alex e Maria, por gentileza. Maria, fica à vontade, né? Obrigada, Alex. Bom, agradecer o tempo de todo mundo aí, né? Muito obrigada aí, todo mundo, né? Durou aí 1h30, e eu acho que a gente tem obrigação moral de salvar vidas, né? Fica a minha mensagem final: quem planeja tem mais sorte. Então, planejar, olhar as atividades, implementar um EPI e tudo que o Biso falou aí, que o Alex falou, eu acho que é isso aí. Dividir esse conhecimento, né, gente? Muito importante. Muito obrigada, Alex e Biso, por esse trio aqui. Obrigada a vocês de estarem assistindo até agora. Ok. Alex, com você agora o final, depois eu volto para o Rafael. Que eu falo, né, Biso? E Maria, obrigado, tá, Maria? Assim, para mim, satisfação pessoal. Saio daqui energizado, aprendi bastante com todos vocês.
Para mim é uma honra poder falar com tanta gente. O Biso é professor, né, cara? Não tem nem conversa, não tem nem... Então, assim, gente, é isso. A Maria falou muito bem também. Nós temos uma obrigação moral de trabalhar com mais segurança. E aí, para quem trabalha, para quem lidera pessoas, esteja com o time, né? A gente tem um termo aqui que é Gemba. Vá ver o que está acontecendo na área. Vá sempre checar o que está acontecendo, porque nem sempre é trivial, nem sempre é simples. E às vezes o que é simples também não é fácil, isso tem uma diferença grande. Então, agradecer, portas abertas, fico à disposição aí para quem quiser conversar depois. Um grande abraço, obrigado aí mais uma vez, tá, pessoal? Rafael? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os palestrantes, a todos os participantes. Lembrando, bom, o Juarez também manda à distância o seu abraço, ele teve um problema lá com a internet. Lembrando que amanhã a gente ainda tem, hein? A gente vai ter a palestra do Luiz Carlos Lumbreiras, falando do panorama da implementação da NR10 aqui no Brasil. Logo após a palestra dele, o José Teixeira, do Sindicato dos Engenheiros, vai debater um pouco junto com o Juarez, e depois a gente vai ter a palestra do Douglas, da Conexis. Então, lembrando também que está tudo sendo gravado, tá? Isso tudo vai ser disponibilizado no site do Instituto Trabalho e Vida. Na seção Eventos, vocês encontram os nossos webinars. Vocês até podem, se tiverem interesse, lá tem o nosso webinar da NR18 também, e tá tudo lá. A gente vai disponibilizar a gravação, certificados e o arquivo dessas palestras. Então, muito obrigado e até amanhã. Nosso mestre comandante Lumbreiras e meu grande amigo, irmão e mestre Teixeira. Vai ser demais Imperdível, essa dupla amanhã. imperdível. Imperdível. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Um abraço Obrigada, a todos. Biso. Valeu, Maria. Valeu, Alex. Guinaldo. Parabéns. Valeu. Guinaldo. Parabéns a todos. Alguém me perguntou aí do sistema lá da termografia, eu vou passar aí no chat aí qual que é, tá bom? Tá ok? Já está aí, já. Show. Abraço a todos. Parabéns a todos. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns a todos aí. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.